A gente reclama às vezes que mas o colaborador brasileiro é mais difícil de motivar, é mais difícil de engajar, é mais difícil de convencer. Mas o trabalhador brasileiro, quando vai lá para Orlando, quando trabalha na Disney, ele é tão bom como qualquer outro funcionário que trabalha na Disney. Então existe um meio e existe esse propósito que a Disney consegue oferecer para as pessoas para poder mudar os comportamentos delas. Então a gente procura levar esse modelo para as empresas implantarem isso e também individualmente conversar com as pessoas e mostrar para elas o quanto é importante elas trabalharem por um propósito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do MotiveCast. Essa é uma ação, né, Lucas, da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o nosso objetivo aqui é muito claro, é te ajudar a desenvolver os 3 pilares mais importantes da sua vida. O pilar profissional, o pilar intelectual e o pilar pessoal. Desses pilares, quais você precisa ou qual precisa desenvolver mais? Para isso, nós trazemos aqui pessoas que têm uma experiência de vida marcante, né, Lucas? Pessoas que... No mínimo diferente. No mínimo, né? E hoje não poderia ser diferente. Mas antes, eu queria te dizer que é um prazer enorme estar com você aqui. Eu sou o Lucas Vieira e ao meu lado eu tenho meu parceiro Lucas Lopes. Tamo junto. E esse cara que nós trouxemos hoje aqui, ele tem a missão de desenvolver pessoas com características mais felizes, né, Lucas? Eu diria. Eu acho que ele tem relação com algo que mexe com o sonho de muita gente, né? Infância de muita gente. E é justamente aqui que está a estratégia do negócio. Como os sonhos podem influenciar na produtividade e também na lucratividade. E eu acho que isso daí vai ser um papo bem legal hoje. Muito bacana. Eu tô falando de um cara que é ex-vendedor de picolé, a diretor de grandes empresas, passando por mercados distintos, como o mercado de futebol, né, de esporte, empresas de vários segmentos, mas o que me chamou mais atenção é que é um cara estudioso em Disney. É isso, Lucas? É isso, vamos deixar ele se apresentar? Vamos deixar ele se apresentar. Eu tô falando do Cláudio, meu querido amigo. Obrigado, Cláudio, por aceitar nosso convite. Cláudio, fala um pouquinho aí pro pessoal. Eu te apresentei muito... resumidamente, mas eu sei que tem muita coisa aí. Você pode falar um pouquinho sobre você? Legal, obrigado Lucas. Valeu. Prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo. Para me apresentar, a maneira mais fácil de me apresentar é dizer que eu sou um professor. É isso que eu sou. Eu sou de uma família extremamente humilde e eu trabalhava como um ajudante pedreiro do meu pai até que eu decidi um dia que eu queria mudar a realidade da minha vida e da vida da minha família e decidi que a única forma mais segura de eu fazer isso era estudando e sendo a primeira pessoa da família a ter um curso superior. E aí eu fui pegar um emprego como empacotador em um supermercado. Trabalhei 3 anos, guardei dinheiro, eu morava no interior de Santa Catarina e quando eu tinha dinheiro suficiente para passar 1 ano em Florianópolis, eu fui para Florianópolis aos 17 anos para estudar. Aí fiz um curso técnico lá que eu não gostei, mas era uma das opções que eu tinha. E depois eu fui fazer administração. E quando eu entrei na Federal para fazer administração, eu vi o professor dando aula, eu falei assim, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero ser professor, porque esses professores estão transformando a minha vida e eu também quero ser alguém que transforma a vida de outras pessoas. Então eu gosto de dizer que eu sou um professor. É isso que eu sou. Me tornei palestrante, consultor de empresas, fui executivo, hoje ainda estou à frente de um negócio na área de saúde. Sempre trabalhei como executivo, mas eu gosto de dizer que sou professor, isso me dá orgulho, porque isso é uma questão de propósito de vida mesmo. Que legal. Que legal. A gente tem, inclusive, o tema desse nosso episódio é propósito como inspiração. E eu sei que é um tema de uma de suas palestras, né? Não foi aleatório que a gente colocou aqui, mas antes da gente começar qualquer bate-papo, passar aí por suas experiências, vir a entender mais sobre esse seu estudo, essa sua vontade de aprender mais sobre a Disney e praticar isso, de certa forma, no seu dia a dia, o Lucas tem uma pergunta aqui para você que talvez ninguém tenha feito essa pergunta ainda. Cláudio, por que você acredita que as empresas contratam a sua palestra? As empresas contratam a minha palestra porque o foco principal das minhas palestras é mudança de atitude. As pessoas, elas têm currículos excelentes, com formação excelente, com experiência excelente, e as empresas contratam um currículo, mas elas precisam demitir as pessoas por conta de comportamentos. Então, as minhas palestras são palestras cheias de inspiração
e de motivação para que as pessoas mudem as suas atitudes. Começando com algumas histórias que eu conto sobre a minha própria trajetória, mas muito sobre o modelo Disney de excelência e o que ela consegue promover em termos de mudança de atitude das pessoas. Porque não adianta você ter um currículo excelente e você não ter comportamentos adequados. E isso vale para a empresa, porque a empresa ela precisa ter pessoas com bons comportamentos, pessoas que tenham atitude de proatividade, né, de autodisciplina, de coisas que são necessárias para poder ter um bom desempenho. Mas também para as pessoas, para o próprio desenvolvimento pessoal. Então, é o tipo de palestra que eu saio das minhas palestras e eu recebo 2 feedbacks de públicos diferentes e os 2 com o mesmo teor. Os donos de empresa dizem assim, puxa, gostei das coisas que tu falasse porque eu sei que isso vai impactar a minha equipe. E as pessoas que trabalham nas empresas, os colaboradores, dizem assim, eu gostei do que tu falasse porque isso me deu muitas dicas para eu poder mudar algumas coisas que eu sei que eu preciso mudar. Então, todo mundo sai feliz. Que legal. E é isso que é legal. Que bacana. Legal. Eu sei que você é um especialista no modelo de negócio Disney. Como que isso surgiu? Então, eu sempre fui professor. Hoje, poucas aulas de MBA eu consigo encaixar na minha agenda, que é uma agenda bastante corrida. Mas eu fiquei 13 anos trabalhando como professor em graduação e pós-graduação, consecutivamente. E nesse período eu comecei a estudar muito sobre vários modelos. E de repente eu entrei em contato com o modelo Disney de excelência, um professor que eu contratei na universidade, porque eu coordenava 2 cursos de contábeis e administração. E ele um dia, porque eu passei todas as minhas disciplinas para ele, no momento que eu assumi como diretor executivo do Avaí Futebol Clube, quando o Avaí foi para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu não conseguia mais estar em sala de aula. Então eu contratei um professor e entreguei tudo que eu tinha para ele assumir as minhas disciplinas. E aí ele passou um dia na frente de uma loja no aeroporto, viu um livro sobre a Disney e me deu de presente em agradecimento. E eu li aquele livro e falei assim, cara, mas é muito melhor do que eu pensava. Esse negócio é muito bom. E aí, em 2014, eu dei o primeiro treinamento sobre o modelo Disney. E aí eu percebi que as pessoas ficavam presas o tempo inteiro naquele conteúdo, porque todo mundo tem um olhar muito positivo sobre a Disney. E aí eu vi que o modelo Disney me dava algo que você, como professor, como palestrante, precisa, que é a atenção do outro. Quando eu conto histórias sobre a Disney, histórias inspiradoras, eu consigo prender a atenção. E quando eu prendo a atenção, eu consigo levar o conteúdo. E aí, logo em 2015, eu já lancei o primeiro treinamento de imersão lá na Disney em Orlando e deu muito certo. E estou indo aqui agora para esse ano, eu vou fechar o ano com 14 turmas. Caramba. Já realizadas, né? Desde quando eu criei o treinamento. Esse ano foi um ano atípico. Eu geralmente fazia 1 ou 2 turmas por ano. Esse ano vão ser 6 turmas dessa imersão. Nossa. Lá em Orlando. Ô, louco. Nessa imersão você leva o pessoal lá e mostra os detalhes. Como que funciona essa imersão? É uma semana inteira de treinamento. Então, a gente faz de manhã em sala de aula num hotel. De tarde nós vamos para os parques, conhecemos os 4 parques de Orlando. E aí eu mostro na prática aquilo que a gente viu na teoria. E um dos dias eu contrato o Disney Institute, que é o braço educacional da Disney, para mostrar os bastidores do parque com a equipe da Disney, com tradução simultânea. O curso todo ele é em português, né, porque eu conduzo todo o treinamento, mas no momento que é com a Disney, aí é com tradução simultânea. É uma imersão, a gente chega lá no domingo e sai de lá no sábado, todo mundo transformado. Nossa, deve ser muito legal. Uma semana, deve ser muito legal, né? Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, e é engraçado como as coisas surgem no nosso caminho que fazem a gente ter aquilo como missão. E hoje eu vejo que isso, baseado em tudo que você falou, é a tua missão de vida. Mas como que você acredita que as pessoas possam evoluir baseado nesse sistema? Por qual motivo isso ficou mais claro na tua visão, na tua mente? Olha, eu acho que as pessoas podem se desenvolver baseado em um modelo já criado. Como que isso se deu? Essa foi uma coisa que surgiu na minha cabeça também, porque você falou bastante sobre comportamento. Aí ficou essa mesma dúvida. Qual é a conexão entre essa ideia do comportamento e a Disney? Né? Porque comportamento a gente está falando do indivíduo, o modelo do negócio a gente está falando de uma companhia. Qual que é a conexão entre os dois? Isso mesmo. É a mesma coisa? O que me despertou muito a atenção para o quanto o modelo Disney poderia impactar nos negócios e nas pessoas foi o fato de que lá em Orlando, especificamente, que é o lugar onde a Disney tem a maior quantidade de parques, são 4 parques em Orlando, lá a Disney tem uma estrutura muito grande, ela tem
33 resorts lá, que somam mais de 80 mil leitos de hotel. Tem 550 restaurantes, mas o número mais impactante é que a Disney tem lá 75 mil funcionários. Nenhuma empresa no mundo tem tanta gente trabalhando num único lugar como a Disney tem em Orlando. Cara, acho que é maior do que a população de muita cidade aqui no Brasil, né? Eu moro numa cidade do interior, eu voltei para minha cidade 2 anos atrás. A minha cidade é a cidade de Mituba, cidade portuária, bem desenvolvida. Do lado tem uma outra cidade chamada Garopaba. Somando a população das duas cidades, dá 75 mil pessoas. E eu não consigo assimilar isso, porque é muita gente, né? Mas o mais incrível é que são pessoas de vários países diferentes, de cultura diferente, de formação diferente, de idioma de origem diferente, mas todo mundo que trabalha lá entrega excelência. Todo mundo. A gente reclama às vezes que mas o brasileiro, o colaborador brasileiro é mais difícil de motivar, é mais difícil de engajar, é mais difícil de convencer. Mas o trabalhador brasileiro, quando vai lá para Orlando, quando trabalha na Disney, ele é tão bom como qualquer outro funcionário que trabalha na Disney. Então existe um meio. E existe esse propósito que a Disney consegue oferecer para as pessoas para poder mudar os comportamentos delas. Esse é o ponto-chave. Quando tem um propósito, quando as pessoas entendem esse propósito, e a Disney, ela te entrega um propósito e você diz assim, vale a pena trabalhar aqui. É muito interessante, eu estava conversando uma vez eu fiz uma das imersões e levei meu grupo para jantar num restaurante da Disney. E o motorista que nos levou, ele tinha trabalhado na Disney e depois ele trabalhou no Universal, que é concorrente da Disney. E ele disse assim, Cláudio, todas as vezes que a gente está trabalhando na Universal e a gente vê um colega de trabalho, o comportamento do colega de trabalho, ele indica que esse cara trabalhou na Disney antes de ir para a Universal. Porque ele disse assim, ela muda as pessoas. E aí você vê a pessoa trabalhando lá no concorrente, mas você sabe que por alguns comportamentos que ela tem, o jeito dela de ser mostra que ela já trabalhou na Disney. E ele diz que ele chega pro cara e fala, trabalhasse na Disney? Trabalhei, eu sabia. Caramba, que legal. Então a gente procura levar esse modelo para as empresas implantarem isso e também individualmente conversar com as pessoas e mostrar para elas o quanto é importante elas trabalharem por um propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente está trazendo uma palavra que é equivalente à cultura nesse contexto? Totalmente. O propósito Tem que ser a mesma coisa agora. A gente está conectado. O propósito ele é o elemento mais importante de uma cultura, né? Tudo depois deriva do propósito. Por exemplo, para a Disney, o propósito da Disney é criar felicidade. Criar felicidade para as pessoas. E depois daí derivam várias diretrizes culturais da Disney. Por exemplo, se eu quero criar felicidade para as pessoas, eu não posso tratá-las como clientes. Eu tenho que tratá-las como convidados. Se eu quero criar felicidade para as pessoas, eu preciso fazer na frente delas só o que é show. Por isso, a Disney tem uma diretriz de cultura que diz assim, separe o palco dos bastidores. Nos bastidores, o que é feio. Na frente do cliente, no palco, só o show. Então, daí, desse propósito, deriva toda uma orientação cultural que faz com que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Tem uma história muito bonita, sabe? Que eu vivi na Disney. Nós estávamos nos bastidores da Disney com o meu grupo e estava uma orientadora do Disney Institute que estava nos acompanhando, ela mostrando os bastidores. De repente passa um senhor baixinho, de cabelo branco, bem magrinho, andando bem rapidinho assim, indo trabalhar. E ela chama ele se aproxima do nosso grupo e ela pergunta, onde que o senhor trabalha? E aí ela diz assim, eu trabalho aqui numa barraca de comida dentro do parque. E ela pergunta assim, e o senhor trabalha aqui há muito tempo? Ele falou assim, sim, eu trabalho aqui há 36 anos. E todo mundo ficou assustado com aquilo, né? E ela perguntou assim, eu posso ser indelicada? Posso perguntar a sua idade? E ele falou assim, claro, eu tenho 84 anos. E quando ele falou 84 anos, ninguém acreditou. E aí ela fez uma pergunta que todo mundo queria fazer para aquele senhor. Ela perguntou, por que o senhor, aos 84 anos, continua trabalhando aqui na Disney? E ele falou assim, é porque eu amo fazer as pessoas felizes. E ele falou isso com um sorriso no rosto. E ele se despediu de nós e foi trabalhar parecendo um jovem de 18 anos que tinha acabado de conseguir o seu primeiro emprego. E aquilo me impactou muito, por quê? Porque às vezes eu vejo um jovem de 18 anos que conseguiu o seu primeiro emprego indo trabalhar como se fosse um senhor de 84 anos. Isso é tão bonito de ouvir, e a gente sabe que esses exemplos ou essas experiências muitas vezes estão muito distante de uma pessoa, de corporações, e como, baseado nessa experiência, nós podemos trazer isso para o nosso dia aplicando coisas práticas.
Por mais que a minha empresa não tenha uma cultura dessa forma, como posso eu me colocar nessa posição? Entendendo que a missão pelo que eu trabalho, eu preciso ter ela como ponto importante para que isso tudo aconteça, baseado, se é o que eu entendi, que você quis dizer que é isso, né? A gente precisa ver essa missão e colocar essa missão como ponto-chave para que o meu trabalho faça sentido. A gente nem sempre vai encontrar um ambiente em que a gente consiga esteja estimulado a entregar o nosso melhor, né? Porque não se motiva ninguém. Você não motiva uma pessoa, você cria, na verdade, estímulo para ela se motivar. Então, em alguns lugares, você tem ótimos estímulos para você entregar o teu melhor. Em outros lugares, nem tanto. Nós temos um grande problema, eu acho que no Brasil isso é muito forte, que nós temos uma liderança que ainda precisa ser muito bem desenvolvida para poder criar esses estímulos para as pessoas se motivarem. No geral, nós não temos líderes bem formados, né? E eu gosto muito de trabalhar com formação de líderes por conta disso, porque eu sei que quando eu impacto um líder, quando eu ajudo a melhorar uma liderança, eu impacto um mundo de pessoas que hoje estaria mais motivada se tivesse uma liderança que criasse esse espaço. Então, cabe a cada um buscar esse motivo, né? Mas não vamos aqui ser inocentes de dizer que uma pessoa que, por exemplo, não tem o mínimo para sobreviver, ela vai se motivar e encontrar o propósito dela. Lá atrás, quando eu tinha 14 anos, quando eu decidi estudar para mudar a realidade da minha família, meu pai tinha acabado de ter um AVC e a gente trabalhava como ajudante de pedreiro para poder sustentar a casa, eu e meu irmão, que tinha 2 anos a mais que eu. Então não dá para dizer para aquele menino de 14 anos que ele tem que ter um propósito de vida. A única coisa que ele quer é deixar de passar necessidade. Então, nós temos a ideia da pirâmide de Maslow, que diz que nós temos níveis de necessidades. Na base estão as necessidades fisiológicas, depois de segurança, sociais, autoestima e, por fim, autorrealização. Quando a gente fala em propósito, nós estamos falando no topo da pirâmide da motivação. Mas na base está o quê? Necessidades fisiológicas. Então, você não tem como dizer para uma pessoa que passa a necessidade que ela tem que encontrar o propósito dela. Não é o momento dela encontrar o propósito, é o momento dela sobreviver. E aí, quando a gente passa para o terceiro nível, que é o nível das necessidades sociais, de autoestima, ali você já consegue motivar as pessoas, né? Ou criar os estímulos para elas se motivarem. Então, eu acredito que o ambiente ele é super importante para poder despertar nas pessoas esse desejo de entregar o seu melhor. Por isso que eu gosto de desenvolver liderança, por quê? Porque é a liderança que cria esse ambiente. Legal. E as suas palestras, elas são mais direcionadas para líderes ou para o operacional em geral? Porque dentro dessa ideia, a gente imagina que você deva fazer várias palestras para empresas que não têm vamos dizer, a melhor cultura do mundo. Ou seja, pode ser que fique meio distante os exemplos que você mostra. Então, surge essa curiosidade para mim. Como que deve ser esse desafio para você ir palestrar em lugares como esse e mostrar ao mundo que talvez a pessoa que está sentada lá olhe e fala assim, peraí, mas aqui não é Disney, e agora? Então, eu queria saber, primeira coisa, como você lida com esse desafio, se você já lidou com isso, e segunda coisa, como que a gente motiva essa galera que está nessa base da pirâmide? Porque, ok, estão procurando ali por uma necessidade fisiológica que precisa ser resolvida. Porém, precisa ter um comportamento que vai levar ela para um outro nível ali, né? Quando a fisiológica estiver suprida, ela precisa ter um comportamento condizente com as coisas que ela vai conquistar ali no próximo nível. E como que a gente mostra isso ali para aquela pessoa que está nesse processo da base da pirâmide ou da passagem para próximo nível? Então, eu tenho palestras voltadas para os públicos, para todos os públicos, tanto para alta direção, porque fui presidente de empresas, eu sei o que é você estar no topo de uma empresa e você precisar motivar todo mundo que vem abaixo, né? Para média gerência e também para operacional. Então, eu já estive nas 3 posições, já fui empacotador em um supermercado, repositor em um supermercado, eu já fui gerente de empresa, eu já fui diretor de empresa. Então, eu sei, né, que a gente precisa trabalhar os 3 públicos. Então, eu tenho conteúdos voltados para esses 3 públicos, porque são desafios diferentes. Por exemplo, quando você é presidente de uma empresa, você é um líder de líderes. E esse é um grande problema, porque muita gente é promovido para ser líder de líderes e não vira a chave. Muda completamente. Quando eu virei presidente de empresa, eu vi como é diferente você estar no topo de uma cadeia, né?
Então eu tenho temas voltados para cada um desses públicos aqui. E eu procuro muito mostrar que, independente se você não tem o melhor gestor ou você não tem a melhor equipe, você consegue um resultado muito melhor se você conseguir direcionar a tua energia para aquilo que é melhor. E quando eu trabalho com público operacional, tem uma história que eu gosto de contar para mostrar o quanto você, mesmo não estando no melhor ambiente, você pode ser um profissional de excelência. Quando eu fui trabalhar no supermercado como empacotador e eu queria guardar dinheiro para poder estudar, logo que entrei no supermercado eu queria ser logo promovido a repositor, porque eu como empacotador ganhava um salário mínimo e como repositor eu ganharia um salário mínimo e meio naquela ocasião. E eu comecei a observar os outros meninos que trabalhavam na frente de caixa para ver como que eles trabalhavam. E eu percebi que tinha muita melhoria a fazer. E eu comecei a me relacionar com os clientes, a guardar o nome dos clientes, a perguntar que tipo de embalagem eles queriam, levar as compras no carro, colocar as compras bem ajeitadinhas no carro. E eu comecei a ganhar muita gorjeta. E eu percebi ali que se eu fizesse um trabalho melhor, eu conseguiria ter uma remuneração melhor através da gorjeta. Quando eu tinha 16 anos, 1 ano e pouco trabalhando no supermercado, fui promovido a repositor. E aí eu passei a ganhar um salário mínimo e meio, mas na verdade eu comecei a ganhar menos. Porque eu ganhava mais de meio salário mínimo só de gorjeta. Eu digo que a primeira vez que eu fui promovido na vida foi para ganhar menos. Porque eu não tinha mais a minha gorjeta. E aí, depois, quando eu tinha 17 anos, no meu 3º ano no supermercado, eu fui promovido a chefe do Hortifruti Grangeiros. E eu não consegui ter isso na carteira porque o supermercado tinha uma regra de que não podia ser chefe antes dos 18 anos. Eu com 17 virei chefe. Passei no teste da escola técnica para estudar em Florianópolis e aí peguei o dinheirinho que eu tinha guardado e fui para Florianópolis. Aí fiz escola técnica, fiz administração e quando eu virei professor universitário, fiz mestrado em engenharia de produção, e eu entrei na sala de aula para dar pela primeira vez aula num curso de graduação, realizando meu grande sonho de ser professor, me chamou a atenção o nome de um aluno na chamada, na verdade o sobrenome desse aluno. E no final da aula eu chamei ele e perguntei para ele onde é que você mora, o que você faz e por que você está aqui estudando administração. Ele falou assim: professor, eu sou lá do sul do estado, a minha família tem uma empresa e eu estou aqui estudando administração porque um dia eu quero assumir os negócios da minha família. E eu falei para ele assim: vai ser um orgulho muito grande para mim ser teu professor, porque fui empacotador na rede de supermercados da tua família. Caramba, ele era o herdeiro da rede de supermercados onde eu tinha trabalhado como empacotador, que me deu a possibilidade de guardar dinheiro para ir para Florianópolis fazer um curso superior, virar professor e estar ali formando ele. E no dia da formatura dele, eu fui convidado para ser o patrono da formatura da universidade. Da turma dele. Da turma dele. E eu estava lá fazendo o discurso de patrono e sentado na plateia estava toda a família dona da rede de supermercados, que tem lá 12 lojas, que me deram emprego sem que eles soubessem que o professor homenageado pela turma tinha sido empacotador na rede de supermercados dele. Ô, louco, isso que é coincidência aí. Muito louco. Agora Tem uma coisa que eu queria aproveitar aqui, só para não perder o gancho. Foi um insight que eu tive enquanto você estava falando e eu gostaria que você comentasse mais sobre isso. Quando eu estou em uma empresa que tem uma cultura bem estabelecida e me proporciona um envolvimento e um propósito, aquilo gera certos comportamentos em mim que são visíveis. Assim como o exemplo que você deu, quem trabalhou na Disney, dá para saber que trabalhou na Disney. Só que o que você acabou de me contar com essa história são comportamentos que você teve equivalentes àqueles comportamentos de alguém que já trabalha em um ambiente como esse, mas que você antecipou, mesmo não tendo as melhores condições possíveis. Perfeito. E esses comportamentos te levaram a ter resultados diferentes da maioria das pessoas que estavam ali ao seu redor. Ou seja, a gente acaba de tirar uma responsabilidade que às vezes a gente, na vitimização, joga no colo da empresa, né? Exatamente. E tipo, eu sou assim porque a empresa não me dá condições. Espera aí, mas para eu ter os comportamentos, eu não preciso que alguém me dê as condições. É sobre mim, eu consigo fazer diferente. E você é um exemplo disso, não é? Sem dúvida. E é importante falar também sobre fatores de motivação, porque o que me fez me motivar no começo da minha carreira profissional foi um dos fatores que levam as pessoas a se motivarem. O ser humano ele é movido por 2 motivadores básicos. Isso é psicologia básica. Ou você se motiva pela fuga do sofrimento ou pela busca do prazer. A gente diz que ou você motiva pela dor ou pelo amor. Então são 2 formas de motivar as pessoas. As pessoas pegam emprego ou pela busca do prazer ou pela fuga do sofrimento. As pessoas vão para a academia ou pela busca do prazer ou pela fuga do sofrimento.
As pessoas estudam ou pela busca do prazer ou pela fuga do sofrimento. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz por uma coisa ou outra, né? O motivador que mais funciona, que funciona melhor, mais rapidamente, é o da fuga do sofrimento. E eu, no início da minha carreira, eu fui movido pela fuga do sofrimento. Eu queria sair daquela situação que a gente tinha de passar necessidade e dificuldade. Só que o grande problema desse fator motivador é que ele cria uma carga negativa. E tem gente que nasceu lá de baixo, que veio lá de baixo, que passou muita dificuldade, que conseguiu mudar a sua vida, mas continua com a carga negativa. O que acontece? Pessoas com dinheiro, com bens, mas que espiritualmente são pobres ainda porque elas não conseguiram fazer essa virada de chave, não conseguiram passar a se motivar pela busca do prazer, né? Pela busca da felicidade. Então esses dois pontos são importantes, né? Às vezes você vai conseguir motivar pela fuga do sofrimento, às vezes você vai motivar pela busca da felicidade. E a gente tem um problema hoje das lideranças dentro das empresas, é que a grande maioria das lideranças são pessoas que passaram dificuldade no passado porque o mundo era mais difícil e elas aprenderam a ser motivadas principalmente pela fuga do sofrimento. E hoje elas são líderes de pessoas mais jovens que não passaram pelas mesmas dificuldades, então se motivam muito mais fácil pela busca da felicidade do que pela fuga do sofrimento. Então o líder ele quer motivar pela dor, como ele foi motivado, mas não funciona com o mais jovem. Então ele precisa entender que agora é um outro momento, né? Então essa virada de chave do líder também é fundamental. Essa é uma bela palestra de conflito de gerações, porque é exatamente o que está tendo hoje, né? A dificuldade das pessoas, dos millennials, dos baby boomers, lidarem com a nova geração que tem um comportamento totalmente diferente do que eles tinham e do que eles acham que é o comportamento adequado para uma empresa. E talvez algumas coisas sejam, talvez outras coisas sejam questão de alinhamento, mas é muito louco realmente eu entender como líder que é necessário motivar essa pessoa de uma forma específica porque ela está vivendo em um contexto específico, buscando por coisas específicas. Tinha uma situação que eu vivi várias vezes. Eu era coordenador do curso de administração mais caro de Santa Catarina, dos mais caros do Brasil, que era um curso excelente. Então, as famílias mais tradicionais da região, da Grande Florianópolis, vinham procurar o curso e geralmente vinha o pai e a mãe com um filho que queria se matricular no curso. E quando a gente chegava lá, sentava na minha frente o pai, a mãe e o filho, eu percebia logo ali o conflito de gerações. Por quê? Muitas vezes o pai era dono de escritório de advocacia, ele dizia assim, eu insisti para ele para fazer direito, para assumir o escritório, mas ele não quis. Eu pedi, a mãe era dona de um escritório de contabilidade, eu já tentei convencer ele a fazer contabilidade para assumir o escritório no futuro. E por quê? E aí eu perguntava, mas por quê? Não, é porque aí ele não vai passar dificuldade nunca na vida dele, porque ele vai estar com a vida garantida. Isso é um olhar de alguém que é da geração X com a minha geração, porque quem é da geração X busca o quê? Segurança. Então, ter um escritório montado, ter uma empresa montada, para eles era o que eles precisavam, porque isso dava segurança. Só que esse jovem não se motiva mais pela segurança, porque ele não passou o que os pais passaram. Mas mais do que isso, ele viu os pais passarem noites em claro, viverem estressados, terem problemas de saúde, porque estavam mergulhados no trabalho. Ele não quer isso. São então, gerações diferentes, com culturas sociais muito diferentes, né? E me chamou muita atenção uma coisa que você falou sobre a percepção. Eu entrei como empacotador e eu percebi que todo mundo que trabalhava ali poderia trabalhar de outra forma. E você começou a aderir melhorias fazendo aquilo que todo mundo estava fazendo. Ou seja, você foi um ponto fora da curva que saiu do comum, que era só empacotar. Como, na tua visão, e eu entendo que você deve pensar que cada pessoa ela tem um ponto de especialidade, cada pessoa ela pode ser muito melhor do que ela é durante a evolução dela, mas como de uma forma prática você pode falar para quem está nos assistindo que como ele pode ter esse olhar. Como é que foi isso para você? Você chegou lá e você observou. Se você tivesse que trazer isso de uma forma didática para quem está nos assistindo. Olha, faça dessa forma aqui, que você vai também adquirir esse olhar, né, Lucas? Mesmo fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. E vai fazer você se destacar. Como é que você traria isso para a gente? Faz sentido não? Porque eu estava ouvindo você falar também, até achei que você fosse perguntar a mesma coisa, mas no fundo foi quase isso que você quis dizer na pergunta anterior, né? Sim.
O que eu digo para as pessoas é para elas não andarem no automático. Porque quando você chega numa empresa, você vai receber um treinamento básico. Esse treinamento ele é básico, né? Como o próprio nome já diz. Então não faça o básico. Não seja mediano, porque o mundo está cheio de pessoas medíocres, pessoas mais ou menos. Não seja mais ou menos. Observe e melhore a forma de fazer as coisas. E em toda empresa, quando você tem pessoas que se destacam muito, as pessoas viram referência. E se eu sou gestor de uma empresa, eu preciso ter na minha equipe pessoas que realmente façam a diferença. Algumas pessoas que se destacam. Nas minhas palestras, eu gosto de usar um vídeo de um experimento que foi feito no Japão, onde se colocou num campo de futebol 100 crianças, adolescentes de uma escolinha de futebol jogando contra 3 profissionais que jogam na seleção do Japão. E no final da partida, os 3 profissionais venceram o jogo por 2-1. Então você precisa, se você é o dono de uma empresa, você é o líder de uma equipe, você precisa ter essas 3 pessoas que fazem a diferença. Por quê? Porque isso sobe a régua da tua equipe. E aí você passa a estabelecer uma referência. Porque se você não tem referência, a tendência é cair o nível da equipe. E se você é uma pessoa e trabalha numa empresa, seja uma dessas 3 pessoas que ajuda a elevar a régua. Porque pessoas que vão além do básico, elas são absolutamente necessárias. Elas não precisam ter medo nenhum do futuro delas, porque elas vão se destacar. O mercado corporativo está ansioso por pessoas que façam a diferença. Legal. Então é basicamente o movimento de eu parar de olhar muito para lá para fora e para as outras pessoas e olhar para mim e ver, beleza, com o que eu tenho aqui, o que dá para fazer? O que eu posso fazer de diferente agora para me destacar? E no final das contas foi isso, talvez, que o próprio Walt Disney fez. E no final das contas, isso que ele fez, esse movimento que ele fez, construiu tudo isso que a gente está falando hoje, que inclusive é uma empresa gigantesca com uma cultura super diferente, que gera um propósito incrível que as pessoas olham e falam, queria trabalhar em uma empresa como essa. Mas peraí, ela foi fundada por um cara talvez igual você, com muitas limitações como você. Então por que não eu criar algo incrível? Seja uma empresa ou ações dentro de uma empresa que vão gerar coisas incríveis dentro daquela empresa. Então é muito sobre a gente, né, Cláudio? Deixa eu contar uma historinha para vocês bem legal que eu gosto de contar. O Lucas falou para mim no início, me apresentando, que eu fui vendedor de picolé, né? Espero que eu não tenha errado, pelo menos foi o que eu... Falou a verdade. Eu digo que, na verdade, quando eu dou palestra, eu digo que eu não fui vendedor de picolé, eu fui gestor de uma unidade móvel de comercialização de sobremesas refrescantes, que é o nome mais bonito para a profissão. Como é que é? Volta de novo? Gestor de uma unidade móvel de comercialização de sobremesas refrescantes. Fica bonito no currículo. Olha, fica chique. Foi aos 9 anos de idade. Meu pai, meu pai era pedreiro, eu trabalhei muito tempo, eu e meu irmão trabalhamos com ele. E meu pai teve um AVC quando ele tinha 38 anos e teve um segundo AVC quando tinha 45 anos. Então a gente passou muita necessidade na infância e adolescência nessas ocasiões. E a primeira vez que meu pai teve um AVC foi quando eu fui vender picolé para poder ajudar em casa. Eu tinha 9 anos. E aí... eu sempre fui, por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Quando as pessoas me veem palestrando, elas não acreditam. Eu sou uma pessoa tímida. Até hoje eu sou uma pessoa tímida. Só que eu tinha um sonho tão grande de ser professor que eu fui desenvolver a habilidade de falar em público. E quando eu fui vender picolé, quando eu tinha 9 anos de idade, sendo uma criança tímida, eu morria de vergonha de gritar picolé na rua. Parece que eu gritava e a cidade inteira olhava para mim quando eu gritava picolé. E eu falei assim, como que eu vou vender picolé? Como que as pessoas vão saber que eu estou passando se eu não tenho coragem de gritar? E eu era um aluno que era muito bom de memória, então ia muito bem em história e geografia, porque eu decorava tudo, mas eu era ruim de raciocínio, eu não ia bem em matemática e física. E aí no bairro em que eu morava eram 2 ruas que se cruzavam, 2 ruas bem longas que se cruzavam. O que eu fiz? Eu usei a habilidade que eu tinha de gravar as coisas e eu comecei a decorar cada uma das casas. E nas casas eu comecei a decorar quem era que morava na casa, o nome das pessoas, se gostavam de picolé e que picolé gostavam. E depois de um tempo eu tinha decorado as 2 ruas inteiras. Então eu chegava na frente da casa, batia palmas, tocava a campainha, chamava e dizia assim, seu João, o senhor quer hoje o picolé de morango que o senhor sempre compra? Dona Maria, os seus filhos estão em casa hoje, eles sempre compram picolé de nata. E eu comecei a oferecer. E as pessoas ficavam impressionadas como eu sabia o nome delas, sabia de que tipo de picolé gostavam. E depois de um tempo eu não precisava mais gritar na rua. Eu parava na frente e todas as casas que eu parava eu vendia picolé.
Era uma fábrica de picolé que tinha mais ou menos 20 meninos vendendo picolé. E todos os dias de manhã a dona da fábrica colocava todos os carrinhos enfileirados e montava com os vários tipos de picolé. Quando chegava na minha vez, eu dizia assim, não, a senhora não precisa montar. Deixa que eu mesmo monto o meu carrinho e a senhora depois conta. E eu montava o carrinho de acordo com o gosto dos meus clientes. E todos os dias naquela fábrica, 19 meninos saíam empurrando um carrinho de picolé que eles iam ter que vender cada picolé que estava ali dentro. Eu era o único que não precisava vender nenhum picolé, eu só precisava entregar porque só precisava levar. Já estavam vendidos. Que louco. Porque eu já tinha Caraca. colocado ali os picolés que eu ia vender para os meus clientes. Então, Muito legal. o que eu digo é assim, ó, se você quiser vender, não grite na rua, faça relacionamento. Tem um monte de gente gritando, só que hoje o consumidor já não consegue mais ouvir, porque existem muitas empresas gritando. Então, em vez de gritar, cria relacionamento, que o relacionamento vende. E isso serve para tudo, né? Para tudo na tua vida. E isso para carreira, para empresas. E tem uma frase do Walt Disney, né? O Lucas falou sobre o Walt Disney. Tem uma frase do Walt Disney que eu gosto demais e que exemplifica muito essa minha experiência como vendedor de picolé. Ele dizia assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Se eu faço o que todo mundo está fazendo, eu vou concorrer com todo mundo. No momento que eu me destaco, eu passo a não ter concorrência. Por quê? Porque eu estou à frente daqueles que concorrem comigo. Isso vale para uma empresa, isso vale para uma carreira. Se na minha carreira, na minha formação, eu faço só o que os outros fazem, eu vou concorrer com todo mundo que está no mercado. Muito louco. Bacana. A gente tá chegando ao final desse nosso episódio, que, de certa forma, acho que foi um dos melhores que eu já tive a oportunidade de gravar, né, Lucas? Muito Porque legal. não é pelo palestrante, não é pelo tema, mas assim pelas experiências que você trouxe. Porque essas experiências trazem pra gente um direcionamento, um norte tão forte que não é uma questão pessoal, é uma questão de missão mesmo. Você vê que o jeito que você fala é como você quer levar, é como você quer que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de oportunidade que lá no passado teve para você também. E antes da gente finalizar, você tem mais alguma pergunta? Tenho várias, mas né, ficar aqui perguntando vai acabar. Vou deixar para uma parte 2, né, para dar um gostinho de quero mais. Mas eu queria, Cláudio, que você trouxesse para quem está assistindo a gente, que você possa, se você tivesse agora que traçar, vamos supor que tudo que você sabe simplesmente tivesse apagado da sua mente. A única coisa que não se apaga é aquilo que a gente é, a nossa essência, né? E você, se hoje tirassem tudo da tua vida, você seria o mesmo Cláudio do passado. E eu queria que você traçasse aqui um plano de ação, como se você não tivesse toda essa formação, toda essa experiência e você fosse entrar em uma empresa agora. Um plano de ação natural do Cláudio, o jeito Cláudio de ser, que iria direcionar ele para o que ele é hoje. E que qualquer pessoa possa aplicar no dia a dia dela. Tem uma fórmula que eu aprendi com o meu orientador do mestrado. Quando eu fiz mestrado em engenharia de produção, porque eu queria me tornar professor universitário, eu queria ter um orientador que fosse uma pessoa que eu admirasse, para que eu pudesse também, durante toda a orientação, me espelhar nessa pessoa. E aí eu pedi para o presidente da empresa em que eu trabalhava, que era uma empresa de tecnologia, onde eu era gerente comercial naquela época, pedi para ele para me indicar para um cara que tinha sido reitor da Universidade Federal, porque eu admirava muito aquele professor. E aí ele me indicou e o professor aceitou. E logo depois que ele me aceitou, ele foi convidado para ser secretário estadual da Educação de Santa Catarina. E ele passou a ser um cara que era líder de uma equipe de 80 mil pessoas, que é o número de servidores da Educação de Santa Catarina. E esse cara, durante todo o período de orientação, de mais de um ano, todas as vezes que eu ia na Secretaria da Educação para ele me orientar, em primeiro lugar, me chamava a atenção que ele tinha 3 secretárias. Eu nunca tinha visto alguém que tivesse 3 secretárias. Eu acho que eu nunca conheci alguém assim. Tinha 3 secretárias. E aí, quando ele entrava na sala para me orientar, ele ficava 1 hora inteira me orientando, não tocava o celular dele, ninguém interrompia, e ele ficava aquele tempo todo se dedicando a mim. E eu pensava assim, cara, como que alguém que tem 80 mil funcionários, que está no cargo que ele está, pode dar atenção para alguém que não é ninguém como eu achava que eu não era, né? E aí um dia, sem que eu perguntasse, ele me disse assim, Cláudio, se tu quiseres ser alguém na tua vida e ter muito sucesso, eu vou te ensinar a fórmula. É muito simples. A vida é muito simples. Trabalhe duro, seja honesto e respeite todas as pessoas.
e tudo vai acontecer para ti. Tudo que tu quiser vai acontecer. Trabalhe duro, seja honesto e respeite todas as pessoas. E desde então, é isso que eu tenho feito na minha vida. E eu te diria que eu adicionaria somente um elemento a esse, que é o foco. Acho que isso é muito importante, sabe? Você ter foco. Você precisa saber onde você quer chegar. Ainda que você não tenha clareza total, pelo menos você sabe o que você não quer para a tua vida. Então faz uma escolha. E o Walt Disney chegou onde chegou porque ele tinha uma determinação muito grande com os sonhos que ele tinha. Eu acredito que dentro do meu mundo, né, guardadas as devidas proporções, eu consegui realizar porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria ter um curso superior. Então coloca uma meta e tenha o foco. Você tem a meta clara? Agora é só aplicar a formulazinha do meu professor. Trabalhe duro, seja honesto e respeite todas as pessoas. E tudo vai acontecer. Uau, não podia encerrar da melhor forma, né, Lucas? Muito bom. Lucas, uma palavra que define esse podcast, esse episódio. Hard work. Hard work. Pra mim, inspiração. Cara, e pra você, qual foi a palavra que veio à sua mente que define esse episódio? Foi um episódio cheio de aprendizados, um episódio cheio de experiências práticas que vão te ajudar a evoluir os 3 pilares mais importantes da tua vida: o pilar profissional, o pilar social e o pilar intelectual. Antes da gente finalizar esse episódio aqui, eu queria saber como as pessoas podem encontrar o Cláudio nas redes sociais. O que eu utilizo mais é o Instagram, _Cláudio Vicente. Ali fica fácil me encontrar. Ou no meu site, claudiovicente.com.br. Boa. Ou no site da Motivação Palestras, né? Só entra lá e no campinho. Precisou de uma palestra do Cláudio, chama a Motive. Cláudio, queria te agradecer. Obrigado por aceitar Cláudio. o nosso convite. Muito bom. E fica aí um convite de novo para que a gente possa fazer uma parte 2, uma parte 3, porque eu tenho que ser... Isso aí foi só uma pitadinha da quantidade de histórias que você conhece ou já passou, né? É só me chamar. Vai ser um prazer enorme estar com vocês, compartilhando um pouco mais de inspiração, conhecimento e motivação. Bom. Maravilha, Lucas. Brigadão. Valeu, DJ. E para você que está aqui junto com a gente, não perca a oportunidade de ir lá e seguir o Cláudio, _Cláudio Vicente. É isso, né? Segue lá porque o cara... não só dispensa apresentações, como tem ali muitos conteúdos que podem fortalecer essa tua rotina, essa tua vida e fazer que você seja cada vez melhor naquilo que você faz ou no pouco que você faz, possa encontrar oportunidades. Então a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Valeu.